Boa noite a todos, bem-vindos ao Summit, hoje é o nosso One Genomic Summit, e agradecemos os que continuam conosco aqui seguindo a trilha de oncologia. Eu me chamo José Eduardo Levi, sou virologista, responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento do Grupo DASA, e tenho um grande prazer hoje de apresentar como moderador nosso colega, o Dr. Fernando Meton, que é médico oncologista, diretor executivo do Americas Oncologia, que é parte da United Health Group, especialista em tumores do trato gastrointestinal. E também quero agradecer muitíssimo ao Dr. Pashtun Kazi, que aceitou o convite para participar desse simpósio com a gente. Dr. Kazi é também médico oncologista, especialista também em neoplasias do trato gastrointestinal e desenvolve seu trabalho na Universidade de Iowa, tem experiência com o uso dos testes moleculares, especialmente em câncer coloretal, e por isso esse será o tema da sua apresentação, o uso de tais testes, tanto no diagnóstico precoce, quanto os tumores avançados coloretais. Dr. Kazi, o senhor está com a palavra, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. Muito obrigado pelo gentil convite e pela oportunidade. O tema no qual vou me concentrar tem o título Avaliação informada pelos tumores da doença residual molecular, MRD, e sua incorporação na prática com pacientes com câncer coloretal inicial e avançado. Eu gostaria muito de continuar esta discussão além desta conferência. Tenho muito interesse nisso. Aqui algumas informações pessoais. Eu vou falar sobre o uso de DNA e biópsias líquidas e trabalho com essas empresas. O meu principal objetivo de aprendizado aqui é mostrar a viabilidade de incorporar o DNA circulante no tumor e testes de MRD em pacientes com câncer coloretal e também em qualquer tipo de câncer. No Twitter, temos esse endereço, hashtag Liquid Biopsies, ctDNA Insights e ctDNA, que também discutem esses temas. Por favor, nos sigam. Um pouco de nomenclatura antes de começar. Normalmente falamos nesses termos: célula circulante, DNA livre, cfDNA. Para essa apresentação e também para depois, isso aqui se relaciona ao DNA nas células normais, que são nosso próprio DNA. O ctDNA é o DNA que foi liberado a partir do câncer. É o componente plasmático da amostra de sangue e o ctDNA deve estar em 0 ou muito próximo de 0, a sua presença. Em termos dessa jornada da biópsia líquida, eu acho que ela pode ser usada em todas as fases da jornada do paciente oncológico. Vamos falar sobre doença residual mínima ou molecular, a MRD. As biópsias líquidas têm um impacto sobre o diagnóstico, doença residual mínima. Também ouvimos de monitoramento de resposta ao tratamento e também o monitoramento não invasivo com foco na doença residual mínima. E a doença residual mínima tem essa definição: se uma pessoa foi submetida a alguma cirurgia no cólon, no câncer, o DNA tumoral deve abaixar para próximo de 0. Sabemos que uma fração de pacientes não é curado pela cirurgia apenas, e aí tem que fazer a quimioterapia. As imagens detectam o câncer residual, então tentamos
resolver qualquer fração de câncer que esteja remanescente, então temos que fazer essa detecção. A imagem não mostra o câncer, mas nós sabemos que ele ainda está lá. Então, é justamente essa faixa amarela que estamos tentando detectar. Um pouco de pano de fundo sobre o câncer coloretal. O local do câncer faz muita diferença. Se está no lado direito ou no lado esquerdo, é algo a ser observado. Diferentes marcadores já foram identificados e, portanto, não há um único marcador que seja perfeito para cada paciente. É importante nos darmos conta de que os avanços nos pacientes com câncer coloretal não vêm sozinhos. Temos as diferentes quimioterapias, temos também terapias dirigidas e imunoterapias. Portanto, saber quem já está curado ou não é uma questão muito importante para nós. Preocupante é que vemos que cada vez pessoas mais jovens morrem de câncer de cólon, pessoas com 30, 40 anos de idade, que normalmente não teriam feito colonoscopia antes. Hoje em dia, o padrão é que se faça a partir dos 50 anos. Então, por que esses pacientes de 30 a 40 anos estão sendo diagnosticados com câncer coloretal? Estamos tentando estudar isso. Outro fato interessante que eu mostrei com relação à localização do câncer no cólon, parece que os cânceres retais ou os de cólon do lado esquerdo, que parecem ser mais presentes em pacientes mais jovens, mas ainda não sabemos exatamente por que isso está ocorrendo. Qual o problema? O problema é que em pacientes com câncer estágio 2 ou estágio 3, o tratamento principal é a cirurgia, mas sabemos que os pacientes no estágio 3 também fazem quimioterapia 3 a 6 meses, mas normalmente fazemos algum tipo de quimioterapia adjuvante, mas ao mesmo tempo, alguns pacientes em estágio 3 podem não precisar da quimioterapia porque são curados pela cirurgia apenas. No estágio 2, de alto risco, normalmente a quimioterapia não é recomendada, mas esses pacientes também têm recidiva. Pacientes com câncer que foram submetidos à cirurgia e, de repente, aparece um câncer metastático. E agora estamos enfrentando esses casos de metástase. Então, os pacientes em estágio 2 não são curados com a cirurgia apenas e precisam sim de quimioterapia. Há casos em que a MRD, então, é mais atuante. Isso já está mais bem definido com relação aos nossos colegas e também com outros tumores, células germinativas, AFP, LDH. Ainda estamos um pouco atrasados com relação aos tumores sólidos e o câncer coloretal e de mama, pulmonar, usam outros marcadores, mas eles ainda não são ideais para nos orientar na terapia associada. Aqui um artigo que eu recomendo a leitura, é um consenso da Sociedade de Oncologia Clínica e de outras associações, publicado em 2018, é o documento mais abrangente que analisa todos os estudos em biópsia feitos hoje e também analisa com grande extensão o que já sabemos a respeito. Mas lembrem que isso foi em 2018. Nos últimos 2 anos, temos muitas novas publicações. E se analisarem outros trabalhos da ASCO e outros especialistas, esses slides não são meus, são de colegas. Normalmente, eu diria que no último ano, vemos uma série de artigos que estão trazendo novas promessas. Se nós analisarmos o ctDNA, em um ano, tivemos
praticamente quase 70 artigos na ASCO, e há 6 anos atrás eram apenas 6 por ano. Portanto, vemos como esse campo da medicina tem crescido. Um dos registros maiores que temos de testes MRD usados para pacientes com câncer coloretal. Eu gostaria de ver alguns estudos importantes, alguns já de 12 anos de idade, antes mesmo de adotarmos isso na nossa prática, através de vários programas. Uma dúvida que nós nos perguntávamos era se nós poderíamos detectar o ctDNA em pacientes com câncer coloretal com alguma exatidão. Um achado importante que foi publicado também, podemos argumentar que o ctDNA se baseia em 2 princípios. A doença, principalmente, nem todos os cânceres liberam tanto DNA assim. Aqui vemos o câncer de cérebro nessa análise, mas os cânceres cerebrais também apresentam ctDNA, dependendo da biologia, das metástases, como elas se apresentam. O câncer coloretal é um dos tipos de câncer onde você acha maior substrato no sangue e isso traz o maior valor aos resultados que compartilhamos. Este é um artigo que foi publicado no Journal of Oncology em 2019. Desde o último consenso da ASCO, há 2 anos, houve muitos artigos e apresentações que nos fazem perguntar se houve tanta evolução. E aqui vemos uma retrospectiva de amostras coletadas, analisaram recidiva em pacientes com câncer coloretal de estágios 1 a 3. Se você tem ctDNA positivo, se a sua biópsia líquida após a cirurgia é positiva, todos os pacientes nessa situação tiveram recidiva depois de 2 anos. Isso é consistente em todos os pacientes com câncer coloretal. 95% de chance de que nos 2 ou 3 anos seguintes de acompanhamento eles apresentam. E como vemos aqui na linha azul, e a positividade de ctDNA aparece nos 2 anos seguintes de acompanhamento, quase 44 aqui. Vemos a diferença entre as 2 curvas, que também é bastante consistente nos estudos. Outra coisa importante, se você encontrar a ctDNA positivo ou negativo, isso serve para alguma coisa. Não surpreendentemente, temos aqui bem preto no branco. Vemos os positivos em cima, fizeram a quimioterapia e viraram negativos e que se livraram do câncer. Se você é positivo e permanece positivo ou se vira negativo depois, esse tipo de paciente é que apresenta recidiva. Aqui os estudos importantes e semelhantes métodos mostram os mesmos resultados. Se ele era CT positivo, ele apresenta recidiva. Se ele era ctDNA negativo, ele não apresenta recidiva nos 2 ou 3 primeiros anos de acompanhamento. Então, se você era negativo e vira positivo, isso acontece a recidiva em quase todos os pacientes. Aqui um trabalho de 2008 na Nature Medicine, estamos falando da biópsia líquida. Vejam esses resultados de 2008. Esse foi um ensaio com base no PCR e cada paciente está analisado aqui com a sua recidiva. Se você fosse indetectável, você poderia seguir até o último dia de acompanhamento. Eles também fizeram análises de alguns pacientes com testes séricos e vejam que a quantidade de ctDNA também varia. E o aumento e queda tem concordância com a progressão ou a emissão, nesse caso, respectivamente. Aqui temos um outro estudo do meu colega Dr. Krieg, que foi um outro ensaio feito dentro do hospital,
em que a negatividade não foi 100%, mas a positividade mostrou que todos os pacientes tiveram recidiva. Aqui um outro ensaio, olhando o hazard ratio e as curvas. Vemos uma grande diferença entre o positivo, que sempre chega ao eixo de X dentro de 2 anos. Então, a mensagem aqui é clara. O câncer do colo do reto é diferente. As pessoas normalmente perguntam se o ctDNA já é 100%, se ele já está pronto, mas olha, todos os pacientes, sejam no Brasil, nos Estados Unidos ou no Canadá, teriam tido uma coleta de CEA, seja em diagnóstico ou em observação. E vejam ele como biomarcador. Ele não é tão bom quanto imaginamos, mas a gente nem questiona isso. Agora vejam a comparação com alguns dos ensaios que utilizamos de ctDNA. Mesmo para o estágio 1, 2 e 3, nada é 100%, mas você vê que os resultados são bem mais altos do que o CIA, que nós nem questionamos. Esse é o primeiro estudo randomizado e controlado para pacientes com câncer coloretal. É um grande debate, com uma colaboração que nós fizemos com o IDEA, 3 versus 6 meses de quimioterapia. Essa é a corte francesa e pela primeira vez nós temos dados que fazem essa pergunta, se o DNA é mais do que prognóstico. Eu mostrei como é ruim ter uma positividade do ctDNA, mas aqui vemos o primeiro insight comparando o ctDNA negativo 3 ou 6 meses após a terapia. Se você fosse positivo, talvez depois de alguns meses isso não faria diferença para você. Então, nesse caso, eu manteria a quimioterapia por mais tempo. Essa é uma análise retrospectiva em uma amostra prospectiva, mas a mensagem aqui é uniforme, independente de qual estudo você vê ou qual ensaio for analisado. Então, tendo dito isso, podemos falar que o ctDNA pode ser utilizado como marcador da doença residual mínima. Então, eu quero mostrar para vocês os resultados que nós tivemos a oportunidade de compartilhar na ASCO Meeting em junho, há alguns meses. Faz parte do nosso programa de acesso expandido, nós fazemos testes com colegas e faz parte desse consórcio entre a CRC e a MRD, que inclui muitos centros comunitários que usam programas de acesso expandido e testes comunitários. Eu estou apresentando em nome do grupo, não são pacientes só meus, mas outros também que fizeram parte do programa. Então, brevemente, olhando os ensaios de doença residual mínima disponíveis, alguns são informados ou não, ou virgens para o tratamento. Então, isso significa que você precisa de um sequenciamento do tumor, e aí você seleciona um painel de mutações únicas para o tumor do paciente. No caso desse ensaio, eles selecionaram 16, e ele é positivo se pelo menos 2 ou mais estiverem presentes. Então, você precisa do envio do tumor, mas ele é personalizado pelo paciente. Existem alguns outros que estão sendo estudados em ensaios e estão em desenvolvimento. Alguns com base em DNA, outros em metilação, e outros usam uma combinação dos dois. E nesse caso, você não precisa mandar uma amostra de tecido. Mas a questão que surge aqui, muitas vezes, é que, mesmo não tendo problemas de falsos positivos nos pacientes informados pelo tumor, para os que são naive, isso seria muito importante. Então, esses são os nossos resultados. Nós conseguimos analisar 715 amostras de plasma de 535 pacientes. É o maior registro prospectivo que temos com pacientes de câncer coloretal.
como parte do programa de acesso expandido, alguns outros pacientes, como pacientes de câncer anal ou do intestino delgado, também foram incluídos na análise. Nós utilizamos um ensaio personalizado, informado pelo tumor, em que é necessário uma parte do tumor para o sequenciamento. São selecionadas as 16 principais mutações, então cada paciente tem o próprio ensaio, e aí a amostra sanguínea é analisada para detectar a presença ou ausência dessas 16 mutações. Então, o que observamos? Isso é bem interessante. O que nós estamos procurando nessa tabela são as taxas de doença residual mínima. São pacientes com câncer coloretal estágio 2 ou 3, em que nós avaliamos a presença de DNA tumoral circulante após a cirurgia. Então, basicamente, estamos vendo se há algum câncer remanescente. O que vimos aqui é que, em comparação com o estágio 2, de risco baixo versus risco alto, a taxa de detecção vai de 5% para quase 30%. E, com baixo risco, vamos de quase 10% para quase 40%. O que é algo que nós já temos consciência, mas esse é o primeiro benchmark de números em termos de taxas de doença residual mínima no mundo real. Nós sabemos que pacientes com câncer de estágio 2 têm um resultado pior do que o de estágio 3. Então, nós sabemos que o T40N0 é melhor do que o T13N1. E isso aparece aqui também. Falando sobre ambiente metastático, aqui não é surpresa. Nós estamos vendo que os pacientes metastáticos tiveram resultado positivo 100% dos casos. O que é preocupante aqui é que os pacientes que estão potencialmente curados, novamente, nós temos a intenção de curar os pacientes com uma doença oligometastática. Sempre que nós recebemos pacientes em qualquer centro de câncer, quando o paciente tem algumas metástases hepáticas e intestinais, nós tentamos curá-los. Nesse caso, 49% dos pacientes tiveram resultado positivo para a doença residual mínima. Aqui foi mais ou menos 1/3 dos pacientes. Então, basicamente 50% tem essa positividade. Então, a taxa de positividade para doença residual mínima reduz. E mesmo os pacientes que não têm evidência de doenças, 1/3 teve um resultado positivo. E alguns têm uma recidiva depois de 6 a 9 meses numa tomo. Então, nós conseguimos detectar quase 1 ano antes. Aqui vemos uma análise multivariada, e a única coisa positiva consistentemente foi o T4, que nós já sabemos de algumas das nossas análises de outros ensaios randomizados, que isso é algo consistente. O T4 parece ser um prognóstico, um marcador de prognóstico negativo. E isso normalmente apresenta-se junto com a detecção de liberação de DNA circulante nos pacientes. E o momento da coleta é muito importante. É importante para os pacientes metastáticos, estágio 4, porque se você começa a coletar antes, a liberação de DNA cai. Lembramos que a cirurgia acabou de acontecer, então nós vamos ter DNA próprio, como ruído, que aparece aqui em verde, versus o ctDNA. Então você pode ter um falso negativo se você testar cedo demais, dentro de 2 semanas após a cirurgia. Então vemos aqui que a taxa de detecção é muito baixa, depois de 2 semanas, e ela começa a aumentar após esse período. Então uma mensagem importante aqui é que quando a gente está tentando coletar para detectar a doença residual mínima pós-operatório, é importante esperar pelo menos 2 semanas. Normalmente o que eu faço é que quando o paciente vem para retirar os pontos, esse é o momento perfeito para repetir o ensaio para vermos se há sinais 1 mês após a cirurgia. Eu também quero destacar que existe uma seção na Frontiers in Oncology, que tem acesso aberto,
que fala sobre o impacto de DNA circulante tumoral nesses pacientes com malignidades gastrointestinais. Então, isso inclui pacientes que têm câncer coloretal. E com relação às direções futuras, bom, uma pergunta que sempre fazem é se isso vai substituir o juízo clínico. A minha resposta é que não é esse o objetivo, é algo complementar ao que já fazemos na clínica. Nós não recomendamos a quimioterapia, nem nenhum tipo de tratamento, sem incluir pelo menos uma variável, o tamanho do tumor, a positividade dos linfonodos. Nós sabemos que com o estágio 2, eles vão bem, sem necessariamente termos a quimioterapia adjuvante. Então, considerem essa ferramenta como algo adicional, que você pode utilizar para a sua decisão clínica. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, a gente não sai fazendo triagem de tumor para tumor, isso depende da pessoa, e assim a gente consegue decidir quando a quimio é mais apropriada com base na comorbidade. Eu prevejo que isso vai entrar no algoritmo da seguinte forma. Alguns ensaios tiveram um bom resultado com apenas um teste, 2 a 4 semanas após a cirurgia. Nós sabemos de análises subsequentes, que se você fizer 2 testes em 2 momentos, a positividade é ainda maior. Então, as curvas e os hazard ratios ficam ainda mais significativos se você tiver 2 momentos de coleta. E o legal desse exame é que ele não é invasivo, ele é apenas uma coleta de sangue. Você pode repetir se for necessário. E se alguém for positivo, você pode realizar uma análise para ver se ele deve continuar. A ideia é estudar isso em ensaios para a gente ver se é possível coletar mais dados ao invés de utilizar isso só com pacientes individuais. Com câncer coloretal, nós temos algumas outras estratégias de 3 meses para 6 meses, existem diversas combinações que o paciente pode estar exposto. Também a idade do paciente, a comorbidade. Então, o ctDNA pode ser mais uma ferramenta para incluirmos no algoritmo. Com relação a ensaios que eu queria destacar para vocês, ensaios que estão correndo atualmente, um deles é o Bespoke, que já está listado no trials.gov, nesse número aqui. Os pacientes vão receber um ensaio informado e depois de 2 semanas após a operação, vão receber mais um exame. Então, o médico escolhe a quimioterapia e aí os resultados são oferecidos em tempo real para o médico. O que queremos ver é se a decisão vai mudar dados os resultados. Por exemplo, se eu escolhia 3 meses de quimioterapia com um agente só e tivemos um resultado positivo, isso é preocupante com base na informação que eu tinha. Talvez eu aumente a quimioterapia para 6 meses e considere a utilização de platina. Então, é isso que queremos capturar com esse estudo. Ou, digamos, se eu tiver um paciente que eu quero utilizar químio, mas se o resultado para ctDNA for positivo, será que a minha decisão vai mudar? Então, esse estudo é prospectivo e ele vai analisar não só as taxas de possibilidade, mas também a seroconversão de alguém com base em quando o ctDNA é detectado. Também vamos ver o impacto sobre a decisão do médico, ou seja, ele não está guiando a decisão, isso depende do médico, mas aí vamos ver o impacto sobre a positividade, negatividade em tempo real e também vamos ver pacientes retrospectivos que podem ter dados disponíveis. Um outro ensaio interessante é esse do meu colega, Parikh, nos Estados Unidos, que analisa pacientes após a conclusão de uma terapia. Se eles ainda forem positivos para o ctDNA, talvez eles possam receber mais quimioterapia, imunoterapia, ou o regime Beekman, que é 6 meses de encorafenib, bimetinib e cetuximab, se eles forem positivos para BRAF. Um outro estudo que está aberto
através da NRG, é o COBRA, que analisa um biomarcador metilado, e aqui o subgrupo de pacientes são pacientes de estágio 2 de câncer de cólon. Nesse caso, metade dos pacientes vão ter uma vigilância e metade vai ter uma terapia direcionada pelo teste. 6 meses de FOLFOX ou CAPOX, ou se você não tiver detecção de ctDNA, só a vigilância ativa. Então é interessante como esse projeto foi feito e nós esperamos alguns resultados informativos. Vamos ver se o ctDNA pode ser um marcador para o prognóstico. Bom, com isso, eu vou concluir a minha apresentação e, novamente, eu gostaria de destacar que eu estou disponível nas redes sociais com esse nome. Se vocês tiverem algum feedback ou alguma colaboração, nós ainda estamos aprendendo sobre isso, eu ainda me considero um aluno, né, e um usuário ativo dessa tecnologia, mas eu posso responder as perguntas de vocês. Obrigado, Dr. Peston. Gostaria de agradecer a excelente palestra, né, e agradecer também ao Levi e toda a comissão organizadora do evento. Realmente é uma inovação bem interessante dentro da oncologia, a gente utilizar aí o DNA tumoral circulante para as tomadas de decisões futuras aí e decidir aí sobre a questão, inclusive, da intensidade de tratamento adjuvante, né. Pelo avançar da hora, a gente, infelizmente, não vai ter perguntas, mas aí fica aí a grande palestra e a grande oportunidade aí pelas redes sociais também de entrar em contato e ter a oportunidade de tirar as dúvidas de todos que participaram. Então, queria agradecer a todos a participação. Obrigado, Dr. Peston, obrigado, Levi, obrigado pela comissão organizadora, parabéns pela excelente aula e vamos dar sequência ao nosso evento. Obrigado. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse Summit.